O modelo de ocupação urbana, que se arrasta desde o período militar, empurra os pobres para a periferia e privilegia o transporte individual. Na roda de conversa do IDS sobre reforma urbana, os debatedores mostraram que a democratização do país não mudou a lógica da desigualdade nas cidades. A urbanização no Brasil, o processo em que as cidades cresceram bastante e a população passou a se concentrar na cidade, foi guiada por uma política urbana, por um modelo de cidade que, na verdade, jamais incluiu esse contingente populacional que migrou para a cidade, um contingente populacional que veio do campo, que é uma população pobre, que migrou à cidade em busca das oportunidades econômicas e de desenvolvimento humano que as cidades ofereciam e oferecem. Um modelo excludente, ou seja, um modelo que reservou as qualidades escassas urbanísticas da cidade para poucos e impediu o acesso da maior parte da população a esses recursos, delegando para essa população a autoprodução das suas próprias casas, dos seus próprios bairros, em condições absolutamente precárias, com seus próprios recursos e nos piores lugares da cidade. Certamente, os últimos 12 anos de PT, você tem mais recursos para a política urbana, mais recursos para políticas sociais e um governo que nós podemos dizer mais progressista que o governo anterior. Mas, por outro lado, não foi um governo que mudou a lógica. É um governo que mantém a mesma lógica privatista, de empoderamento da especulação imobiliária, de fortalecimento das construtoras. E programas como Minha Casa Minha Vida contribuem para que a população de baixa renda caminhe ainda mais para a periferia, em vez de incluí-los no espaço urbano. O Minha Casa Minha Vida é não uma política habitacional, mas um programa que foi pensado como estratégia econômica anticíclica no momento em que a crise financeira internacional estava chegando no Brasil, como uma maneira de evitar que isso levasse a uma debacle econômica no nosso país. Ele é um programa de produção de casas, altamente subsidiado pelo Estado, mas operado integralmente pelo setor privado e que não tem uma preocupação com a moradia adequada, no sentido de que a moradia adequada não é 4 paredes e um teto, mas sim é o local a partir do qual é possível para aquele morador, para aquela comunidade que habita, acessar os recursos que a cidade tem. Quem mais ganha com Minha Casa Minha Vida são as grandes construtoras. A lógica do Minha Casa Minha Vida estabelece um valor fixo pago para as construtoras por unidade habitacional produzida. Esse valor fixo independe da localização do empreendimento. Então, o que isso gera? As construtoras usam os seus piores terrenos, mais mal localizados, sem infraestrutura, sem serviços para construir os empreendimentos. E mais do que isso, constrói no padrão mínimo de qualidade. 39 metros quadrados para famílias que muitas vezes com 3, 4, 5 filhos. Um cubículo de 39 metros quadrados, distante de tudo. O nosso déficit no Brasil não é déficit de casas, é déficit de cidades. Porque se você tiver um lugar aonde você possa morar, que você tem uma calçada generosa iluminada, um parque público e uma quadra esportiva na frente, uma biblioteca e um centro cultural ali do lado, um transporte público de qualidade que pode te levar para qualquer lugar, serviços de saúde, serviços de educação que você pode acessar, você vai precisar muito menos da casa em si. A organização das cidades para a Copa apenas reforçou o modelo no qual as empresas ganham e não a sociedade. Na verdade, o projeto Copa foi debatido e definido entre o governo e o setor empresarial e os negócios que giram em torno da Copa, sem nenhum debate com a cidadania sobre esses projetos. E acabou, inclusive, na sua implantação, acarretando uma série de violações de direitos já conquistados, como, por exemplo, o direito à moradia das comunidades que vivem em assentamentos informais. O aluguel, o valor do aluguel em Itaquera, depois da escolha do Itaquerão como estádio de abertura da Copa, multiplicou por 3.
O cara que pagava R$300 de aluguel em Itaquera tem que pagar 900. O salário dele não multiplicou por 3. Então ele foi sendo jogado para regiões, não é? Foi para Suzano, ele foi sendo jogado para o fundão, fora da capital muitas vezes. As manifestações de junho reforçaram a reivindicação por uma cidade para todos. As manifestações de junho trouxeram novamente o tema do direito à cidade para a agenda pública do país. Ainda bem, porque nós temos, como eu disse, um absoluto déficit de cidade. A dimensão pública da cidade não está absolutamente equacionada, quer dizer, é a questão da mobilidade, mas é a questão também do saneamento ambiental, do lixo, é também a questão dos espaços públicos e dos equipamentos públicos, é exatamente isso que não está equacionado, e as manifestações de junho trazem essa pauta para a agenda, o que é fundamental para que a gente possa antever em algum futuro uma perspectiva de mudança na direção de uma reforma urbana absolutamente necessária. O efeito disso foi que os movimentos se mobilizaram mais, cresceram depois de junho. No caso da luta por moradia, pipocaram dezenas de ocupações urbanas como resposta e resistência a esse processo de segregação territorial. Em São Paulo, elas foram talvez mais destacadas do que houve também em outras capitais do país, mas em São Paulo com muita força, particularmente no extremo sul e extremo leste de São Paulo, quando junta aumento do valor dos aluguéis, que leva as pessoas para periferias mais distantes, com um transporte público mais precário, porque o cara que vai morar mais longe vai demorar por dia 1 hora, 2 horas a mais para chegar no serviço, né? Quando se juntam esses ingredientes, né, e com o disparar que foi a mobilização, você tem um processo de lutas como as ocupações nessas regiões. A reestruturação do espaço urbano e a preservação do meio ambiente caminham juntas para garantir a qualidade de vida dos moradores das cidades. Ao mesmo tempo em que a questão habitacional precisa ser tratada fora da lógica da especulação imobiliária, né, nós temos que estar preocupados com os recursos de sobrevivência das populações no meio urbano. Essa crise da água agora, de abastecimento em São Paulo, eu acho que é bem demonstrativa disso. E a mesma especulação imobiliária, a mesma lógica predadora, né, que prevê lucros apenas para pequenos grupos de interesse econômico, que expulsa o trabalhador das periferias, é a que destrói o meio ambiente. É fundamental ofertar um local adequado para aqueles que não conseguem comprar esse local adequado via mercado para se instalar. Essa é a única forma que temos de evitar que ocupações de áreas frágeis, de áreas protegidas, de encostas íngremes aconteçam, sem o que isso sempre vai se reproduzir. Gostou do giro pela roda de conversa? Então confira também o resumo ou a íntegra do evento.